obrigado. Que Deus continue abençoando também esse projeto de vocês, que alcance lugares cada vez mais altos. A gente vê muita gente criando projetos a fim de se parecer, de se promover, mas toda vez que eu sento para assistir, às vezes na correria, por ser dias de culto, eu não consigo assistir, mas eu estou sempre assistindo depois, e eu vejo que são assuntos que literalmente vai tocar muitas pessoas, vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, que Deus leve esse projeto muito mais longe até do que vocês planejaram chegar. Amém. De coração, fica aqui já os meus agradecimentos. Em nome da minha esposa também. Pediu para agradecer também, que ela ficou empolgadíssima com isso. Bom, a palavra que, quando o Lu me falou, me convidou, eu fiquei folheando a Bíblia, tentando achar alguma coisa legal, bonitinho para falar aqui. E confesso para vocês que só hoje eu consegui, cara, achar um versículo para falar assim, esse aqui é o versículo que eu vou ler. Que foi o versículo que Deus colocou no meu coração. Porque foi uma palavra que eu já li há tanto tempo atrás, e hoje eu conversando com um rapaz no serviço, na hora que eu falei algo com ele, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu falei, essa é a palavra. Bem conhecida, não quero tomar muito tempo, uma coisa bem rápida. Para quem está em casa e quer acompanhar aí com a sua Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 5. Uma história bem conhecida que fala sobre Naamã, né, que era chefe do exército. E eu vou ler aqui para a gente, para vocês já irem acompanhando aí, tá? Livro de 2 Reis, capítulo 5. Fala assim, e Naamã, chefe do exército, do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Me chama muita atenção essa passagem de Naamã, porque primeiro ela vem externando algumas qualidades que Naamã tinha, né? Era chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. E que por meio dele o Senhor tinha dado livramento aos sírios. E era um varão valoroso. Porém, e esse sentimento, nessa palavra porém, quando ela entra nesse texto, ela entra invalidando tudo o que aconteceu na vida de Naamã. Tudo que Naamã tinha de bom, toda a visão que o povo tinha de Naamã sobre ser uma pessoa excelente, esse porém vem e joga tudo por terra. E fala que ele era tudo isso, porém ele era leproso. E se a gente for buscar entender um pouco sobre leproso na época da Bíblia, a gente vai entender que o leproso ele não podia nem ficar no mesmo local que as outras pessoas ficavam. O leproso ele tinha que ficar do lado de fora da cidade e ainda tinha um agravante. Quando o vento batia, eles tinham até que mudar a sua posição, porque o mau cheiro que exalava deles não podia nem entrar na cidade porque incomodava as pessoas. E me chama a atenção e eu fico curioso, tentando entender que tipo de lepra era essa que Naamã tinha, que mesmo ele sendo um leproso, ele conseguia ser um homem de confiança do rei. E por várias vezes eu questionei a Deus e perguntei a Deus por que Naamã ele era um leproso e ele não vivia fora da cidade como os outros leprosos viviam. E Deus colocou no meu coração que às vezes a gente carrega dentro da gente feridas que só a gente sabe que está carregando. Às vezes a gente veste uma roupa bonita, a gente veste uma armadura. Acredito que o Naamã conseguia esconder de muita gente que ele era um homem leproso, porque ele vivia forrado de vestes bonitas, forrado de armaduras bonitas. E ele vivia até, de repente, escondendo de todo mundo que ele tinha essa ferida dentro dele. Mas era uma ferida que não tinha cura.
Era uma ferida que nenhum dos requisitos que ele tinha a ponto de tornar ele um homem excepcional era capaz de trazer a cura para aquela doença. Só que a Bíblia conta a história também dizendo que foi levado a cativo uma menina, que é tão pouco importante, tão insignificante, que nem é relatado o seu nome. E ela fala que essa menina foi levada para ser serva da esposa de Naamã. E chama a atenção que ela fala somente uma frase, e aquela frase ela vai mudar todo o decorrer da história de Naamã. Que ela chega e ela fala, olha, quem dera, né, que o meu Senhor conhecesse o Deus do meu povo, o Deus de Israel, porque só ele seria capaz de curar a lepra. Né? Quem dera ele conhecesse o profeta que há em Samaria, e ele seria capaz de curar essa lepra de Naamã. E é impressionante, porque Naamã, sendo chefe do exército, sendo homem de confiança do rei, já quebrou o protocolo, porque o profeta podia vir até ele. Ele podia dar ordem aos seus soldados, vai, busca o profeta, traz aqui. Mas eu acredito que naquela hora Naamã entendeu que quem precisava, quem tinha que correr atrás de um refrigério para sua alma, quem tinha que buscar a cura para sua enfermidade, quem tinha que buscar que as suas feridas fossem saradas, era ele. E a gente vê que a cura de Naamã, por mais que ele teve que mergulhar no rio por 7 vezes, as pessoas costumam dizer que ele teve que se humilhar por mergulhar em um rio tão sujo, tantos rios limpos que tinham. Eu não consigo nem enxergar por esse lado. Eu consigo enxergar a simplicidade do que Deus precisou fazer para curar Naamã daquela lepra. Não precisou ser um rio de água cristalinas, Naamã não precisou pagar voto, vender nada que ele tinha, desfazer de nada que ele tinha. Naamã ele só precisou ser obediente à voz do profeta. Naamã ele só precisou acreditar que Deus era capaz de sarar suas feridas. E é engraçado que quando ele manda Naamã mergulhar por 7 vezes em um rio sujo, eu acredito que se fosse eu na posição de Naamã, ia existir uma resistência. Porque, poxa, eu sou um homem de confiança do meu rei, eu sou chefe dos soldados, um homem admirado por todo mundo, e eu vou mergulhar em um rio sujo, até porque, de repente, eu já estava tão acostumado com aquela doença que um mês a mais, um mês a menos, seria só mais algo diferente ou indiferente. Mas Naamã, ele acreditou. Naamã, ele acreditou que Deus ele era capaz de sarar Naamã daquela enfermidade. E me chama a atenção que é algo que eu sempre costumo dizer com as pessoas que eu converso, que independente do tamanho da dificuldade, independente do tamanho da ferida, do sofrimento que a gente passe, o segredo para a transformação da nossa vida é acreditar na onipotência, na onipresença, na onisciência do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente vê no decorrer de várias passagens da Bíblia. Tudo que aconteceu foi baseado em Haja, vai, a sua fé te curou. Ana, depois de estar chorando, tão amargurada, tão angustiada, a Bíblia fala que ela ouve o profeta e ela acredita. E ela acredita ao ponto de quando ela sair, a Bíblia dizer que quando Ana se levanta, o seu semblante já não era mais o mesmo. O seu semblante já exalava felicidade, o seu semblante já era totalmente diferente do semblante da Ana que entrou. Então, é o conselho que eu quero deixar para você que está nos assistindo essa noite ou que vai nos assistir depois. Se você precisa de um refrigério para sua alma, se você precisa de uma cura para as suas feridas, se há tanto tempo você está como Naamã, até de repente escondendo as suas mágoas, as suas feridas, atrás de um sorriso, atrás de uma roupa bonita, atrás de um carro bonito, e só você sabe quanto sofrimento essa ferida traz para você. Hoje, Deus ele me trouxe aqui para dizer para você que existe uma cura, existe um refrigério para a sua alma, e esse refrigério só basta você acreditar no poder que o nosso Jesus Cristo tem. Só basta você ser obediente ao ponto de se entregar à vontade do meu Deus, e ele vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Que você fique com essa palavra, que você medite nela, mas que você ouça e não ouça só acreditando que é mais uma palavra. Que você ouça e acredite que a partir desse momento, Deus ele tem algo novo e algo sobrenatural para a sua vida. Amém?
quero já fazer uma oração por vocês. Independente da área que você precise de uma oração, seja desemprego, seja uma doença, uma causa na justiça, seja o que for, eu tenho uma única certeza. A única pessoa que pode fazer o impossível por mim e por você é o meu Deus e é o seu Deus. E eu te convido a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus, meu Pai, primeiro eu quero te agradecer por esse momento que o Senhor me permitiu de estarmos aqui, meu Pai, junto com teus filhos, com os teus servos. Meu Pai, nesse momento tão importante, meu Pai, tão significante para mim. Meu Pai, também, meu Pai, eu quero unir a minha fé com a fé dos teus filhos, meu Pai, para pedir, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a cada família. Meu Pai, que o Senhor entre em cada lar, meu Pai, dos seus filhos que estão participando, meu Pai, que estão assistindo esse programa essa noite. Meu Deus, eu não sei qual é o pedido do teu filho, da tua filha, meu Deus, seja lá qual for, meu Deus, eu sei de uma coisa, o Senhor é capaz de entrar, meu Pai, nesse lar, nessa vida, de curar a enfermidade, meu Pai, de libertar, meu Pai, de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de corrente, meu Pai, do mal. Meu Deus, se for causa na justiça, meu Deus, que o Senhor estenda as suas mãos. Se for uma porta de emprego, meu Deus, que o Senhor estenda as suas mãos, para que amanhã, quando os seus filhos acordem, meu Deus, que possa existir milagres esperando pelos teus filhos. Meu Deus, que o Senhor se faça presente, meu Pai, nesse projeto do Saulo, do Luciano, estender as suas mãos, meu Pai, prosperando esse trabalho, que possa alcançar vidas, que vidas possam ser mudadas, transformadas, libertas, edificadas através desse trabalho. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém.